mais um episódio do Bem na Pauta. E hoje a gente traz uma história muito emocionante sobre como uma família transformou a dor em propósito. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, apresento o programa de hoje. E quem coordena o estúdio é a Josiane Hitz e quem está operando ali pra gente é o Evandro Soares. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, então Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e também em vídeo no YouTube. Então hoje estamos aqui com o superintendente do Instituto Ronald McDonald, que busca ajudar crianças e adolescentes antes, durante e depois do tratamento contra o câncer. Seja muito bem-vindo, Francisco, ou Chico Neves. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma doença, né, que a princípio pode chocar muitas pessoas, né, mas ela traz hoje na esteira dela, ela traz um histórico de crescimento da chance de cura, né, e da qualidade de vida após a cura. E também, obrigado, Luísa. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos vocês pela recepção que eu estou tendo aqui. E também para agradecer o apoio de vocês, porque quando vocês abrem um canal para nós agradecermos, nós falarmos sobre o que a gente fez com o recurso, vocês são voluntários nossos, né? A gente não vem aqui só para pedir, a gente também vem aqui para agradecer. E hoje é um dia importante, agradecer e prestar contas do que a gente fez. Perfeito. E também para espalhar essa história para mais gente, né, tanto do Instituto quanto a sua história, que se entrelaça ali. Então a gente agradece por você compartilhar a sua história com a gente, acho que isso é muito importante. Chico, eu queria então ambientar os nossos espectadores e ouvintes no início dessa história que começa lá nos anos 80, mais ou menos? Por aí, por aí. Conta pra gente. Na verdade, começa em 1981, com o nascimento do meu filho Marcos. Em 77 já tinha nascido o Carlos, mas o Marquinhos, em 83, foi diagnosticado com portador de leucemia. E aí, Luiz, começa uma história em um mundo que a gente não imaginava. É interessante que a gente planeja a nossa vida, né? A gente está sempre fazendo planos, é normal. Quero ser, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer aquilo mais. É, Só que às vezes não é como a gente quer. O destino tem alguma coisa traçada para nós, né? E a doença do Marquinhos, ele era portador de leucemia, um tipo de câncer que acontece na acomete do sangue, na corrente sanguínea. É, Isso mudou praticamente a nossa vida, porque vem todo um ciclo de quimioterapia, vai ao médico, enjoa, e isso se estendeu até 1989, quando as chances de cura se encerraram no Brasil, e eu e a família, os amigos, nos mobilizamos para tentar um transplante que na época não se fazia no Brasil, mas que hoje se faz, de um tipo de transplante não aparentado, né? Ou seja, a pessoa pode não ter um tipo compatível de medula para doar. Uhum. E à medida que você vai se afastando do irmão, do pai, as chances vão diminuindo muito. Hoje já se faz esse tipo de tratamento aqui no Brasil, esse tipo de transplante. Nós fomos para lá. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar um tratamento do exterior. E lá nós ficamos hospedados numa casa Ronald McDonald. E aí começa uma história que, com o falecimento dele em janeiro de 1990, a gente começa a entender o pós-óbito, né? Olha para trás e assim, poxa, valeu a pena, tanta gente se mobilizou, caramba, você briga com Deus, briga muito, né? E aí veio um convite da direção do Instituto Nacional de Câncer para que eu, como um pai, e outros pais que também já tinham se tratado, na época se conheceram lá em 90, em Nova York, nos mobilizamos para criar uma sala de recreação. Um conceito de playroom que tinha lá no Memória Hostel, que hoje se chama de brinquedoteca, na verdade, Perfeito. né? Para as pessoas entenderem como era e como é o Uhum. mundo, né? E a gente inaugurou esse espaço lá no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Está lá até hoje, essa linha. Olha só. Só que depois, com o tempo, eu me tornei voluntário, minha esposa também, e veio meu primeiro Mac Dia Feliz foi em 91. Olha só. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o presidente McDonald's. E naquela época já existia, a gente já conhecia, poxa, as crianças vêm de longe, não tem onde tratar, onde elas ficam? Ah, abandona o tratamento, ou
fica no hotel, quem pode, ou fica na casa de parentes, ou vai morar em comunidade. E isso acabava, poxa, mas a gente viu uma casa Ronald McDonald lá em Nova York, por que a gente não traz uma para cá? Foi em 91, no lançamento do Mac Dia Feliz, que eu tive o prazer, uma pessoa que eu admiro e respeito muito até hoje, é meu amigo, que era o presidente do McDonald's, o Peter Rodenbeck. E nesse dia do lançamento do Mac Dia Feliz de 91, estavam os artistas lá, coletiva de imprensa, Guilherme Caran, estava o Evento Lafonte, dos grandes. e ele participava muito, né? A Edileuza, esqueci o nome dela agora, mas é parceirona nossa, né? E aí eu conheci o presidente do McDonald's. E não sei como, não me pergunte, eu sempre fui muito acanhado. Hoje já aprendi a lidar um pouco mais com a emoção, né? Mas eu perguntei para ele, assim, por que no Brasil não tem uma casa Ronald McDonald? Obviamente me apresentei, né? Mas eu fiz a primeira pergunta, por que no Brasil não tem uma casa Ronald McDonald? E a resposta dele foi, você conhece? Eu conheço, eu fiquei hospedado numa de Nova York. E aí vem a resposta que eu não esperava. Você quer me ajudar a trazer uma para o Brasil? Eu falei, hã? Oi? Belisca? É verdade isso? O presidente do McDonald's me convidando para trazer uma casa Ronald McDonald? E aí começou todo um trabalho, um planejamento. E em 1994 nós fundamos a primeira casa Ronald McDonald. Eu estou contando essa história porque as pessoas acham que você trabalha no McDonald's, você tem parente, então, não, tem nada, não tinha nada a ver com o McDonald's. Hoje tem muito a ver com o McDonald's. Sim, mas no início não tinha essa relação. Nada, nada. Você percebia algum tipo de tabu em relação ao câncer, como também existia com outras doenças, relacionado a hoje, se a gente comparar com hoje? Muito. Muito? Eu era um deles. É? Eu não passava em frente ao Instituto Nacional de Câncer. A primeira vez que eu fui foi para saber com o diretor, Dr. Daniel Tabac, viu, parceirão nosso também, como é que eu fazia para conseguir recursos ou o processo para obter um transplante, fazer um transplante de medula óssea no Instituto Ronald McDonald. Eu não falava câncer. Câncer para mim era Uma palavra horrível. forte. Quando nós tivemos o diagnóstico, é uma cacetada que a gente toma, o chão se abre. Mas depois você recupera e assim, foca onde? No filho. No tratamento, no filho. E qual que foi o choque de realidade quando vocês chegaram nos Estados Unidos e viram a diferença do tratamento? Completamente diferente. O que chamava Muito atenção? diferente. Bom, primeiro quem tratava do meu filho aqui no Brasil, muito bem, por sinal, o saudoso Dr. Saulo Moura Rolim, que fazia parte, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, era ele quem liderava. Segundo que quando a gente chega lá, a gente nota que não é um médico, é uma equipe médica. Tem um médico, um psicólogo, um nutricionista, né? Tem toda a equipe, obviamente chefiada por uma oncologista pediátrica, que era a doutora Norma Goner, paulista. Isso também foi uma diferença muito grande. Outra coisa que eu me assustei positivamente é que quando meu filho fazia a quimioterapia e tinha que fazer a punção na medula ou a punção lombar, era anestesia local. Então doía pra caramba. Eu não tinha coragem de segurar as pernas do meu filho. Eu não tinha. Eu digo que a Sônia, minha esposa, é o homem da casa nesse momento. Ela ficava lá. Eu falei, Sônia, desculpa, não vou. Não consigo ver esse sofrimento. Hoje, olha, na época, quando eu cheguei, e a médica, a doutora Norma, falou, olha, agora vai fazer um procedimento, fazer a punção. Eu falei, tá bom, e dessa vez eu vou ajudar. Eu disse, não, você não vai entrar. Como não vou? Tem um centro cirúrgico aqui. Seu filho vai ser sedado, ele não vai sentir nada. A gente vai fazer a punção da medula e a gente vai fazer a punção na espinha lombar, né? Daqui a um tempinho, acaba a anestesia, é um cheirinho, ele volta feliz, nem vai saber o que aconteceu. Era isso e outras coisas mais que a gente notava, né? O atendimento no próprio hospital, nós estamos falando de um hospital que até hoje é referência, né? O Memorial Hospital até hoje é uma referência no tratamento do câncer. Então, a gente compara as realidades, mas interessante. Aquele transplante de medula óssea que meu filho foi fazer lá, que no Brasil não tinha, hoje se faz. Hoje não se faz esses procedimentos de medula óssea, é raro isso acontecer. Não se faz mais como antigamente.
Você tem uma área específica que crianças fazem eles ser dados. Tá? Os profissionais evoluíram muito no Brasil. E a gente fica feliz por ter participado desse processo. Não fomos os únicos? Não, lógico que não, gente. A gente aprendeu muito. E os médicos sempre foram grandes parceiros nossos, inclusive do Conselho Científico do Instituto Ronald McDonald. Eram do Norte, um do Sul, um do Centro-Oeste, um da região Sudeste. Então, a gente, no Nordeste, a gente trazia esse conceito e discutia, como até hoje a gente discute, a realidade do Brasil, mas sem que um olhasse para o seu umbigo. Eles olhavam o que acontecia no Brasil. Eu devo te dizer que hoje a gente conseguiu também fazer uma coisa que aqui não tinha, a criança era tratada junto com o adulto. Hoje a criança é tratada separada do adulto. Você não consegue hoje mais entender um tratamento se não tiver uma casa Ronald McDonald, se não tiver uma casa de apoio, se não tiver um espaço da família também. Porque o espaço da família, apesar da criança chegar cedo para se tratar, cedo que eu estou falando é cedo mesmo, 5 horas da manhã, 6 horas, em município longe, distantes, às vezes a ambulância deixa e volta no final da tarde. Essa criança vai fazer um procedimento, ou uma quimioterapia, ou qualquer um procedimento que se faça ambulatorial. Se ela fizer às 10, o que ela fica fazendo de 5 até às 10? E se acaba às 11, o que ela fica fazendo de 11 até às 4? É complicado. Então, a gente conseguiu vender o conceito de que dentro do hospital exista um espaço para que essa criança, quando chegue, seja recepcionada e recebida no ambiente dela, um local para as mães descansarem. Se quiserem tomar um banho, tem um banho, um banheiro. Se quiserem ver televisão, tem uma área específica. Tem casa que tem espaço da família que tem até um cineminha, né? E elas curtem muito isso. É um barato. Com certeza. E a criança tem que sentir de criança. Então, isso traz também, além de diminuir a taxa de abandono do tratamento, que as crianças não param de ir, ela também traz uma questão da qualidade do emocional dela para receber melhor o tratamento. O espaço da família tem algumas histórias interessantes, que a criança, quando vem para ficar no espaço, fica o dia inteiro, né? Entre a ambulância ou a condição de chegar de manhã e sair à tarde, elas, quando voltam alegres, felizes. E aí os irmãos, poxa, mas o que houve? Eu também quero. Porque a gente está falando de realidades carentes, né? Realidades de menor poder aquisitivo, vamos chamar assim, né? E em alguns momentos o irmão vem junto com ele. O que é bom para nós, porque, Luísa, a gente está falando de família. E agora falando um pouquinho sobre o trabalho do Instituto, você comentou até do MacDia Feliz. Para quem não conhece, quais são as principais frentes ali do Instituto Ronald McDonald? Bom, o Instituto, ele, como você falou no início, ele trabalha antes, durante e após o tratamento. Eu vou explicar o porquê disso, porque a gente, quando nós começamos a trabalhar no Instituto Ronald McDonald, primeiro foi na casa, uma experiência, depois a gente amplia isso em âmbito nacional. O Instituto está presente em 21 estados, mais o Distrito Federal, na verdade, 22 estados. E a gente quer chegar nas 27 unidades da federação, mas não depende só da gente, depende também da política pública, depende também das condições que você tem de liderança na localidade para fazer essa coisa acontecer. E aí a gente não está falando só de recursos financeiros, nós estamos falando também de outras ações específicas. Mas a gente vive numa realidade em que, quando a gente olha para trás e verifica como era, a gente olha como está, a gente quer chegar lá. Tá bom? Eu e a equipe do Instituto Ronald McDonald, nosso parceiro, nós somos eternos satisfeitos. Nunca tá bom. Sempre tem como melhorar. Muito. E dá para melhorar. Em 1988, no primeiro MacDia Feliz, a chance de cura era em torno de 35%. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Câncer, chega a 64%. Quase que dobrou. Mas os países com alto IDH, com recursos financeiros, como fala nos Estados Unidos, eles chegam a 80%. Por que a gente não pode chegar a 80%? E aí a gente foi descobrir por que eles chegam e nós não chegamos. Dá para fazer. É esse trabalho, são essas, como eu vou dizer, essas metas, esses goals que a gente tem ainda na frente, esses desafios que a gente quer vencer. Dá para vencer? Dá. Só que tem que chamar novos atores.
tem que chamar um parlamentar, tem que chamar um promotor, você tem que chamar outros segmentos da sociedade que não sejam só o voluntário, os empresários, essa turma que nos ajuda para poder fazer essa diferença. E como é que a gente pode impactar? Aí entra a pergunta, antes, durante e após. O antes do tratamento é quando você faz o diagnóstico precoce. Estima-se, isso é uma estimativa, como a estimativa pode variar para mais ou para menos, que 30% do total de casos novos vão morrer sem ter a chance de saber, de criança, estou falando na faixa de 0 a 19 anos, Sim. vão morrer sem saber que tiveram câncer. Que em nenhum momento alguém suspeitou que poderia ser câncer. E esse é um ponto de dor nosso. Tá? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Através do diagnóstico precoce. Como é que você faz diagnóstico precoce? Capacitando profissionais de saúde, agentes comunitários, médicos, enfermeiros, estudantes de medicina. E agora a gente está trabalhando com um segmento novo, há 1 ano e meio, que são os profissionais de educação. Professores? Por quê? Pedagogos. Professores, pedagogos. Porque a criança passa mais tempo, às vezes, com o professor ou com a professora, do que na sua casa, com os seus pais. Verdade. Então, é um outro tipo de capacitação que a gente nem chama de capacitação, a gente chama de sensibilização. Porque o professor está de olho, ele sabe quando a criança está mais ativa, quando a criança está menos ativa, quando a criança está prestando atenção. É a função dele fazer isso. Mas, às vezes, tem alguns pontos que a gente chama atenção, né, nessa sensibilização de que precisa estudar um pouquinho mais. Por que, de repente, a criança que enxergava tudo começa a não enxergar bem, ou começa a ficar irritada, ou começa... Algum problema de visão. O que pode ser? Pode ser o início de um processo de câncer. Que diagnosticado a tempo, bem no início, as chances de cura são de 95%. É muito alto. E não precisa fazer cirurgia. O tratamento é laser. Então, tem ações que a gente pode contar com esse segmento novo, inclusive da educação, para fazer essa diferença. Bom, eu quero dizer que eu não sou médico, tá, gente? Eu sou engenheiro civil, mas tenho aprendido muito com os contatos que a gente tem, levando experiência e trazendo também experiência. Anos, né, já. Isso. Esse é o diagnóstico precoce. Ok, tem câncer. E aí, como é que faz? Aí é o programa Atenção Integral. O programa Atenção Integral, ele cuida da melhoria das condições hospitalares, que falei ainda há pouco, dos ambulatórios, de centro de tratamento, das casas de apoio, casas Ronald McDonald, dos espaços da família, para diminuir a taxa de abandono, dos suportes psicossociais. Você sabia que a maioria das casas Ronald McDonald tem aula para as mães? Olha só. Aula de capacitação. Capacitação de artesanato, de culinária, de costureira, alguma coisa que ela possa se sentir útil. Sim. E olha que legal, quando ela volta para a sua residência ou para o seu lugar de origem, ela volta com um upgrade para ela ter até uma renda adicional através dos trabalhos que ela vai fazer. Ela passa a ser autônoma ou começa a trabalhar em área que ela não conhecia, né? Então, isso é muito legal. Isso tem a ver com a cura? Lógico que tem a ver com a cura. Mas ainda há pouco a gente falou sobre a questão da família, né? O ambiente em que você está. Como eu estou aqui hoje, sendo muito bem recepcionado por vocês, eu estou me sentindo à vontade. Imagina uma criança que é bem tratada, a mãe que tem o que fazer, até curso de cabeleireiro, se for necessário, ou ir para a escola para não perder o currículo escolar. Também tem isso. E a gente ouve um depoimento, isso para mim é uma coisa muito forte. Quando a gente fez esse projeto junto com as secretarias, algumas secretarias municipais ou estaduais de educação, a gente imaginou que bom, essa criança não vai perder ano letivo. Mas ela responde para nós de uma outra maneira. O astral muda dela. Olha. E ela passa a ser mais alegre, mais feliz. E a gente descobre nos relatos que eu digo, nas ações específicas, com quem direito, mais ou menos isso. Se estão investindo em mim, é porque eu não vou morrer. Se eu vou estudar, é porque eu não vou morrer. Caramba. Se eu vou para a escola, é porque eu não vou morrer. Tem um futuro. Tenho exatamente isso. A palavra certa é essa. Futuro.
eu tenho alguma perspectiva de vida. Então, assim, eu estou falando como adulto, né? Sim. Mas na cabeça da criança isso se manifesta de uma outra maneira, completamente diferente. Então, essa é uma segunda, a terceira ação, suporte. São 4 áreas. O melhoria de condições hospitalares, diminuição da taxa de abandono, o suporte psicossocial e pesquisa e intercâmbio, que a gente faz. Nós não vamos pesquisar a cura do câncer, Sim. não é isso, não é um remédio novo, não é isso. Mas a gente traz, como eu já expliquei para você, seminários, pessoas de fora que vinham agregar e trazer conhecimento e ajudamos também no próprio Brasil para que os médicos se comuniquem. Então, tem seminário, tem congresso, tem, enfim, ações específicas que o Instituto ajuda e apoia, passando conhecimento que a gente adquiriu, obviamente, né? Mas também levando isso e disseminando, porque hoje eu fico assustado com isso. A quantidade de informações que a gente recebe é uma coisa absurda. Um fluxo muito alto. E você, para disseminar isso, entender, você tem que focar. O que é que eu quero? E quando você foca em determinada ação para um público específico, você tem bons resultados. Sim. Tá? Então é isso, são as 4 partes durante o tratamento. E após? Após é uma criança que está curada, mas que vive em condições que pode trazer um problema para ela. Sim. Ou até mesmo durante o tratamento. A gente modifica, através de projetos específicos, a residência onde ela mora, para evitar que tenha fungo na parede, que tenha chão de terra, que não tenha saneamento básico. A gente investe nessas ações. E não é muito, não. Às vezes até contando com o apoio da prefeitura. É um curso profissionalizante, como eu falei, para a mãe e para a criança também. O depois significa que um pós-óbito, a criança morreu. E aí? Eu já tive um caso de uma mãe que estava chorando muito tempo atrás. Assim, você está chateada? Eu não estou chorando mais pela perda do meu filho. Eu estou chorando porque amanhã eu vou ter que sair da casa. Eu falei, por quê? Meu filho morreu, não tem mais direito a usar a hospedagem da casa. Por quê? Ué, não tem que sair? Não. Quem que estipulou essa? Não. É um pós-óbito. Aí você dá um acompanhamento, tem Sim. psicólogo. Eu estou trazendo pontos desde que assim, é muito importante a gente entender que a gente não está falando de um ponto específico, nós estamos falando de uma integralidade de ações que se completam e que uma vai conectando a outra para fazer uma diferença, não só mais agora para a cura do câncer, mas para a qualidade de vida que essa criança vai ter, ou a mãe, o profissional, após o tratamento. Após ela. Como é que eu me insiro na sociedade? Sim. Tanto é que nosso slogan é aproximando famílias. Perfeito. Até para não cortar esse laço, né? Teve todo o envolvimento ali antes e durante o tratamento e depois, quando a criança foi curada ou não, esse laço seria interrompido, realmente não faz sentido. Então, o depois, eu fiquei muito interessada sobre isso, porque quando eu vi no site antes, durante e depois, eu pensei, depois? Como que isso acontece, esse depois? Então, faz todo sentido. Tem grupos, eu descobri, estava conversando com a Sônia agora, minha esposa, né? Minha namorada, e eu chamo namorada porque a gente tem mais de 50 anos de relacionamento. Começamos a namorar em 70, né? Em 1970 são 54 anos de relacionamento. Quando ela estava dizendo que tem grupos de WhatsApp das mães que se comunicam. Sim. Isso é depois. Ajuda. Vamos marcar um encontro um dia na casa para um evento. Como eu falei, tem mães que são, em alguns momentos, querem retribuir, ficam como anfitriã de uma loja. Anfitriã é aquela pessoa que está lá na loja, fica o dia inteiro, Sim. fazendo com que as pessoas conheçam mais do que a Mac Dia Feliz. E tem alguém melhor para falar sobre um Mac Dia Feliz do que uma mãe que viu um filho curado? Pois é. Não tem. Não tem. E acho interessante, né, você trouxe sua esposa, seu filho também. Com certeza, toda a família Neves ali foi transformada pela história do Marquinhos. Como que a família hoje está envolvida ali? Eu sei que tem um em cada lugar, mais ou menos, em cada frente, não é? Tem, e a gente fica feliz com isso. A Sônia, minha esposa, continua como voluntária da Casa Ronda do Rio de Janeiro. O meu filho, o Carlos, ele trabalha na área de captação. Uma área difícil.
E antes que digam que é nepotismo, não fui eu que escolhi, foi o próprio pessoal do McDonald's que escolheu. Que bacana. E o argumento que eles usaram é que a gente estava no momento de expansão da casa, e ele é arquiteto, e o pessoal do McDonald's falou: Chico, você não vai opinar nada, Sônia, você não vai opinar nada, quem está opinando somos nós. Uhum. Já tivemos um processo anterior que não foi tão legal, com uma pessoa de fora. Você acha que teu filho vai fazer alguma maldade, alguma sacanagem, desculpe o termo, Não tem problema. alguma ação inapropriada contra a casa? Ou ele vai se lembrar do irmão e vai ter mais ânimo de trabalhar Uhum. numa ação que É a mesma história da mexeu mãe o que tá coração? lá na Lógico, loja para explicar. lógico. Perfeito. Então, assim, a família modificou. Eu voltei a viajar, né? Porque eu acho que não fui só eu, mas todo mundo parou de viajar depois da pandemia, Sim. né? E agora a gente está voltando aos poucos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? E amanhã tem o evento. Mas é bom também a gente falar sobre um problema que as pessoas têm medo, às vezes, de dizer o câncer, o CA, aquela doença. Não, é câncer mesmo. E a gente vê quantos artistas são hoje, artistas, autoridades, jogadores, figuras públicas, assumindo, agora mesmo, a ação que foi feita recente do Uhum. Thiago Leifert, né? Sim. Da filhinha dele, né? E que foi diagnosticada a tempo, né? E ainda está na parte assim, final do tratamento, mas conseguiu descobrir a tempo que era um problema relacionado a hoje, já que não estava naquele inicial que eu te falei. Sim. mas está bem, está se sentindo bem, e é um ótimo grande exemplo, parceiro né? nosso. Que bacana. E que já tinha participado do Mac Dia Feliz também. Olha tá? só, que legal! Thiago Leifert foi o mestre de cerimônia no lançamento que a gente fez, é um cara super envolvido. Que bacana. Que bacana. Então, agora encaminhando para o final, a gente ficaria aqui a tarde inteira. O tempo passa voando aqui do estúdio, até parece que passa um tempo diferente às vezes. Mas acho que é importante a gente trazer alguns canais de contato, né? Para quem quiser entrar em contato com o Instituto, seja para ser voluntário, para ser um doador, ou até para quem busca ajuda mesmo para o tratamento do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Como entrar em contato, onde as pessoas podem ir atrás dessas informações? Nós temos um site, eu vou deixar aqui o endereço. É www.instituto, né? instituto-ronald.org.br. Perfeito, a gente coloca também aqui. Isso. O telefone é 21 Rio de Janeiro, 2176-3800. Perfeito, vamos colocar na tela também, Evandro, depois. Temos Instagram, porta Instituto Ronald McDonald no Instagram, você vai conhecer. Nós temos Facebook, nós temos LinkedIn, nós temos... Botou o Instituto Ronald McDonald nessas ferramentas, no Google, aparece tudo lá. Mas em cada uma dessas ferramentas em especial, a gente tem todas as informações e vamos responder com certeza. Claro, seja voluntário ou um doador, sempre ajuda. Então, muito obrigada pela sua participação, Chico. Foi muito bacana te receber aqui. De novo, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu também agradeço a você, agradeço o Evandro, agradeço a toda a equipe que está dando esse apoio, pela oportunidade de a gente falar de uma doença que ainda é estigmatizada como sendo o algoz, né? A criança tem uma chance de cura muito boa, no Brasil inclusive. E a gente deve sentir muito orgulho disso. Não estou falando eu não, todos nós, como cidadão brasileiro, porque os médicos são muito bons. Os hospitais têm uma estrutura muito boa, mudou muito o tratamento. E se eu posso deixar um recado, viva a vida intensamente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ontem passou, hoje eu estou vivendo aqui pra caramba com vocês. E o amanhã, seja lá o que Deus quiser, eu vou plantar. Obviamente, eu vou me planejar. Se alguma coisa sair do caminho, eu vou ter que dar minha volta e me adaptar, como todos nós fazemos, né? E, acima de tudo, dizer que a vida foi feita para ser vivida intensamente. Cada momento, como se não houvesse o seguinte. Perfeito, muito obrigada. Então, é com essa mensagem que a gente finaliza o programa de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos você acha interessante trazer aqui, ou quais outras pessoas você acha interessante trazer aqui. E não esquece de se inscrever no canal e também de seguir a gente, o Bem Paraná, lá nas redes sociais, @Bem Paraná. Então, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!